Amigos do canal Clássicos Medeiros, vou mostrar para vocês um carro que fez sucesso na década de 60. Foi o lançamento da Willys, a Willys Overland do Brasil. Na época ela tinha uma gama grande de carros, foi uma grande montadora no passado, incorporada pela Ford. E a Ford continuou com alguns de seus produtos. Vou mostrar para vocês a picape F75. É um carro derivado da picape State Wagon Rural, né? Ela foi lançada no Brasil em 61. A Rural começou a vir para o Brasil em 58, mas a picape foi lançada efetivamente em 61, na versão 4x2 e 4x4. Essa aqui específica é uma versão 4x2. É um carro robusto, foi muito utilizado na época nos sítios, na roça, principalmente a tração nas 4 rodas. A 4x2 foi lançada para servir a concorrência da Ford e da Chevrolet, uma versão 4x2 que ela desenvolvia mais velocidade e na cidade não precisava do artifício da tração nas 4 rodas. O desenho dessa picape é totalmente brasileiro. A picape nos Estados Unidos tinha a frente do Jeep e no Brasil foi um veículo com uma versão diferente, usando a frente da Rural, a caçamba todinha projetada no Brasil na época, na década de 60, e foi fabricada até 1983 pela Ford. Em 1976 ela ganhou um motor de 4 cilindros, OHC. Até então utilizava o motor Hurricane de 6 cilindros, o mesmo que equipava a linha Rural e a Aero Willys. Em 76 a Ford colocou um motor OHC para ficar uma picape mais moderna, e tirou de linha a versão 4x2, permanecendo somente a 4x4. Em 83, ela também lançou a versão a álcool. Saiu a F75 motorização a álcool. Era um combustível muito utilizado naquela época. A F75, até 1970, ela utilizava o logo Jeep na traseira. Então, como a Willys foi encampada, foi comprada pela Ford em 67, em 70 ela reestilizou a picape, passando para ter o logo Ford. Essa aqui é o modelo 1971, 4x2. Também era oferecida sem carroceria, onde o pessoal colocava a carroceria de madeira. Hoje em dia, o pessoal está restaurando as picapes e estão correndo atrás das caçambas de lata, voltando caçamba de lata para a picape, porque deixa um carro mais harmonioso. Com caçamba de madeira parece um caminhãozinho. A picape nunca teve calota, sempre foi com roda sem calota. E ela tinha poucos itens cromados. Geralmente a picape vinha com para-choque branco, lanternas sem ser cromadas, pintadas de alumínio, e o retrovisor era o retrovisor grande, o mesmo utilizado no Jeep, ao passo que na Rural era um retrovisor cromado de luxo. O interior da picape, o F75, era praticamente igual ao painel da Rural. Essa parte aqui praticamente idêntica à Rural. Porém, a Rural não tinha banco inteiriço, era um banco em 2 partes.
1/3 e 2/3. Somente o modelo até 63 vinha com câmbio no chão. Depois, eram todas com câmbio na coluna de direção. Era oferecida com 3 marchas ou 4 marchas. 3 marchas até 66. Em 67, todas passaram para 4 marchas, indo até o final da linha de produção. Uma diferença da picape em relação à Rural e a linha Jeep, que é que no Jeep o freio é de puxar, na Rural também. E ao passo que na picape o freio é no pé. Você pisa no pedalzinho e para soltar você puxa a alavanquinha aqui. Um painel simples, contendo somente medidor de combustível, medidor de temperatura e odômetro. Limpador de para-brisa, luzes e afogador. Algumas vinham com acendedor de cigarro e local destinado ao rádio. Essa aqui, especificamente, é um veículo que já foi restaurado e tem algumas diferenças em relação ao modelo original. Nessa aqui foi colocado os encostos de cabeça, de 3 lugares, forração nas portas, que a picape original não tinha forração em vinil, era somente uma placa de Eucatex. Tem um forro diferenciado, né, que foi feito aqui também em relação ao original, que o original era um forro liso de papelão. Essa aqui já fizeram um forro já com vinil, deixando mais confortável. Já está com capota marítima, que não era a original, é um acessório mais moderno, né? Foram colocados frisos ao redor da caixa de roda, que no modelo original não tem. Essa aqui, como é 71, ela veio com um motor de 6 cilindros, o motor Hurricane. É um motor robusto, porém de concepção antiga. Mas é um motor confiável. É um motor simples, não tem quase nada de luxo. É um motor 6 cilindros que desenvolve a potência de 90 cavalos, com filtro de ar a banho de óleo para estradas poeirentas. E essa aqui ainda está equipada com ignição eletrônica, que no modelo original era com platinado. Essa já tem a ignição eletrônica, que deixa o veículo mais confiável. Produto da Willys Overland do Brasil, encampado pela Ford em 1967. Na vida da picape Jeep, ela teve 3 motorizações. A primeira, que é esse motor Hurricane, 6 cilindros. Em 62 até 65 aproximadamente, saiu uma versão diesel com motor PERC. Hoje em dia é um item raríssimo, uma picape raríssima de se achar. Deve ter poucas unidades no Brasil. E depois, em 76, recebeu um motor de 4 cilindros, OHC, com 2.300 cilindradas, com 90 cavalos também. Esse aqui é um motor de 2.600 cilindradas. Alguns modelos, até 71, vinham pintados com 2 cores. A totalização de uma cor, mas o teto branco. Então você encontra um modelo da F75 até 71 com teto branco também. Era um modelo opcional.
Ela sempre teve a grade destacada em cor branca, para-choque branco. Somente alguns modelos 68 e 67 que vieram com a grade na cor do carro e para-choque cromado, que era um acessório opcional na época. O nome F75 foi incorporado pela Ford. A Ford que lançou o nome F75, porque antes ela era chamada de picape Jeep. Como a Ford já tinha a linha F, a F100, F600, F350, ela colocou F75. Por que F75? Porque a capacidade de carga dela era 750 quilos. Hoje a gente está passeando de F75, que é a picape derivada da Rural. É uma picape que é gostosa de dirigir, é um carro diferente, que remete bem ao passado, por ser um carro mais robusto, mais estreitinho, pequeno em relação às picapes modernas. Mas é um carro que tem seu estilo. Essa aqui é uma picape 4x2 e ela é mais solta do que a 4x4. É um carro que dá uma certa nostalgia de dirigi-la. Eu me lembro muito bem da minha Rural. Sempre gostei de Willys, né? Sou um pouco suspeito em falar em carro da Willys. Bom, os amantes da Willys gostam muito da picape Rural. Muita gente estranha dirigir a picape Rural ou picape F35 Rural porque tem câmbio na coluna de direção. Mas é um câmbio confortável, é gostoso de dirigir. Porque você pega o jeito, você dirige bem, faz as mudanças de marcha com todo conforto. E ela desenvolve bem, ela anda bem. Ainda mais esse modelo 4x2, ela é mais solta do que a 4x4. 4x4 é um carro mais preso. A picape F75, ela vinha equipada com molas semi-elípticas. Essas molas davam mais resistência e aguentava mais peso, capacidade de carga muito maior. A picape F75 também teve a derivação, a versão, melhor falando, chamada de F85, ou Cachorro Louco, que foi usada no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro usou muito a picape na versão normal e também na Cachorro Louco. A Cachorro Louco não tinha a capota, era a capota de motor 3.000 cilindradas, o mesmo motor que equipava o Itamaraty, motor com 110 cavalos, dando maior força. Era uma caminhonete bem mais robusta, com o chassi também reforçado, para-choque reforçado com guincho na frente. Foi uma picape muito utilizada na década de 60 e 70 pelo Exército Brasileiro. O pessoal até brincava, subia até parede. Era um carro que aguentava todo tipo de desafio. E hoje em dia tem uma legião enorme de pessoas que gostam do F35 para trilha, para brincar um pouco e também para lazer. Tem muita picape preparada, com suspensão alta e picape algumas originais. Observando a F35, era fácil de diferenciar se a versão era 4x2 ou 4x4. A diferença principal, olhando ela, é a roda livre. No modelo 4x2 é um cubo somente, ao passo que na 4x4 aqui tem a roda livre. A roda livre igual no Jeep. Então essa é a principal diferença externa entre a Rural, a picape Willys 4x4 e 4x2. F75, o nome batizado pela Ford. E a Ford continuou fabricando ela até 83, como eu já citei, por ser um veículo muito utilizado na parte agrícola, nos sítios e fazendas. Um carro que
serviu muita gente aí e criou adeptos, teve uma legião muito grande hoje em dia de pessoas que viveram numa F-75. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu contei um pouco sobre a F-75. Vou contar em outros vídeos mais sobre a Rural também, vou mostrar um vídeo sobre a Rural. Eu adoro o Willys, escrevi um livro sobre a Willys Overland do Brasil, contando a linha dos veículos da Willys, porque foi uma das pioneiras no Brasil, praticamente a primeira grande montadora do Brasil, com uma linha grande de veículos, carro de passeio, carro de cidade e carro de sítio e serviço, carro grande e carro pequeno. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Dê o like lá e curtam, não esqueça de curtir não, e inscrever, ative as notificações, porque você se inscrevendo no canal dá mais para a gente fazer mais vídeos. No Brasil tem grande quantidade de veículos fabricados aqui para não cair em esquecimento. É isso aí, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.